A avaliação em educação, segundo a legislação portuguesa, é entendida como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. O seu objetivo principal não é apenas classificar ou medir resultados, mas acompanhar, compreender e melhorar o percurso educativo de cada aluno. Avaliar é, portanto, um ato de reflexão e regulação contínua sobre a aprendizagem, assumindo um papel essencial no desenvolvimento integral do estudante. O documento que estabelece a base de todo o sistema educativo é a Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº 46 de 1986, com as alterações posteriores. Essa lei define os princípios gerais da educação e afirma que a avaliação deve ser contínua, sistemática e justa, valorizando tanto o progresso cognitivo quanto o desenvolvimento pessoal e social do aluno. De acordo com a Lei de Bases, a avaliação tem uma função formativa e certificativa, mas deve sobretudo apoiar a melhoria do ensino e promover a igualdade de oportunidades. Complementando essa visão, o Decreto-Lei nº 55 de 2018 estabelece o regime curricular do ensino básico e secundário, e é hoje o principal referencial legal sobre avaliação. Ele organiza o currículo com base no desenvolvimento de competências e define que a avaliação deve ser contínua, formativa e integrada no processo de aprendizagem. O artigo 23 deste decreto reforça que o professor deve observar sistematicamente o percurso dos alunos, recolher evidências, interpretar resultados e ajustar as estratégias pedagógicas para apoiar as aprendizagens. Este decreto também valoriza o uso de instrumentos diversificados, como portfólios, relatórios, projetos e autoavaliações, reconhecendo a importância do feedback no desenvolvimento do aluno. Em articulação com esse decreto, o Despacho Normativo número 1F de 2016 regulamenta os princípios e os procedimentos da avaliação das aprendizagens no ensino básico. Ele define 3 modalidades principais: a avaliação diagnóstica, a formativa e a sumativa. A diagnóstica identifica o ponto de partida do aluno, a formativa acompanha e orienta o processo de ensino, e a sumativa serve para tomar decisões sobre progressão e certificação. No entanto, o despacho enfatiza que a função formativa deve prevalecer, pois é aquela que realmente contribui para o sucesso educativo. Outro diploma fundamental é o Decreto-Lei nº 54 de 2018, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. Este documento reforça que a avaliação deve respeitar as características individuais de cada aluno e adaptar-se às suas necessidades, garantindo equidade e justiça. A avaliação, nesse contexto, deve reconhecer os diferentes ritmos, estilos e contextos de aprendizagem, promovendo a inclusão e a valorização das potencialidades de todos. A legislação é ainda complementada pelo perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, definido no despacho número 6.478 de 2017. Este documento não é uma lei, mas funciona como um guia ético e pedagógico. Ele descreve o tipo de aluno que o sistema educativo português pretende formar: um cidadão responsável, autônomo, solidário e capaz de aprender ao longo da vida. O perfil orienta a avaliação para além da mera aquisição de conhecimentos, incentivando a observação das atitudes, valores e competências que os alunos desenvolvem ao longo do seu percurso escolar. Em termos pedagógicos, todas estas normas legais refletem uma mesma filosofia. A avaliação deve ser vista como uma ferramenta de aprendizagem. O professor deixa de ser apenas quem mede resultados e passa a ser um mediador, alguém que interpreta as informações recolhidas e as utiliza para orientar o ensino. O aluno, por sua vez, deixa de ser um sujeito passivo e torna-se protagonista do seu próprio percurso, participando ativamente através da autoavaliação e da reflexão sobre o que aprendeu e o que precisa de melhorar. A legislação também destaca que a avaliação deve ser diversificada, contínua e contextualizada. Isso significa que os resultados obtidos nos testes não podem ser a única referência para o juízo avaliativo. É necessário considerar múltiplas evidências, como trabalhos, relatórios, observações, apresentações e projetos. Cada uma dessas experiências ajuda a compreender o progresso real do aluno e a valorizar a aprendizagem como um processo dinâmico e evolutivo. Do ponto de vista ético e formativo, a avaliação tem ainda a função de promover a justiça e a equidade. Avaliar é reconhecer as conquistas, mas também apoiar as dificuldades, criando condições para que cada aluno tenha oportunidades reais de sucesso. Avaliar é ensinar e aprender ao mesmo tempo. Quando o professor explica o erro, oferece feedback construtivo e propõe novas estratégias, transforma o momento avaliativo num instrumento de aprendizagem e crescimento. Na unidade curricular de avaliação em educação, estas leis são fundamentais porque traduzem,
na prática, os princípios teóricos estudados. Elas mostram como a escola portuguesa se orienta para um modelo de ensino centrado no aluno, baseado em competências e aprendizagens significativas. Assim, a avaliação deixa de ser apenas um momento de verificação e passa a ser um processo de apoio, acompanhamento e transformação. Avaliar é, portanto, compreender o percurso do aluno e ajudá-lo a aprender melhor, de forma justa, contínua e humanizada. Em resumo, os principais marcos legais da avaliação em Portugal são a Lei de Bases do Sistema Educativo, o Decreto-Lei 55 de 2018, o Despacho Normativo 1F de 2016, o Decreto-Lei 54 de 2018 e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Juntos, eles formam o quadro normativo que orienta a prática pedagógica, consolidando a ideia de que avaliar é educar, e que educar é formar cidadãos capazes de aprender e evoluir ao longo de toda a vida.